Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de aquecimento aqui para o treinamento A Era do Cientista de Dados. O treinamento A Era do Cientista de Dados é 100% online e gratuito. Vai ocorrer na semana que vem, nos dias 25, 27 e 28, e nele você vai aprender, segura na cadeira aí, vai. Você vai aprender o passo a passo que pessoas comuns trilharam para ganhar acima de R$ 8.000 como cientista de dados. Então, se você quer aprender essa parada, eu sugiro levemente que você se inscreva para esse treinamento, que é gratuito, mas eu preciso saber quem é que vai estar lá presente junto comigo, porque a gente precisa dimensionar todo o projeto, apesar de ser online, essa parada precisa ser muito organizada. Então, a parada é o seguinte, eu preciso entrar em contato com você, compartilhar o local, né, o site próprio do evento, preciso encaminhar toda a documentação, todos os códigos, aquela coisa toda que você já está acostumado, vai. Então, vai lá no link, se você está no YouTube, aqui no banner, clica no banner. Se você está no Instagram, é só clicar na bio e aí você faz a sua inscrição. Tamo junto, beleza? Então, cara, a parada é o seguinte, olha só que interessante. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduardo e eu sou especialista em ciência de dados e o meu grande objetivo aqui é, nessa semana de aquecimento, é compartilhar com você todas as estratégias e táticas para que você compreenda o que você precisa saber para ganhar acima de R$ 8.500 como cientista de dados. Nossa, Eduardo, isso tudo? Isso tudo nada, eu estou falando do piso. O cientista de dados ganha, em geral, 8.500 aí de salário médio, mas tem muitos cientistas de dados ganhando 10, 12, 15 e por aí vai, tá bom? Então, assim, tô entrando, Eduardo, tô Juninho, qual é o salário médio aí? Vai, 8.500, vai, tá bom? Esse é o salário de um bom cientista de dados. É só isso, Eduardo? Claro que não, tem o trabalho freela também. A ciência de dados, ela proporciona a oportunidade de você trabalhar como PJ, fazer freelances, né? Freelances de quê, Eduardo? Você conheceu o pipeline da ciência de dados? Lembra que o cientista de dados, ele sabe fazer um excelente trabalho de análise de dados, construção de dashboards, ele sabe fazer inteligência artificial aplicada, né? Ele sabe desenvolver máquinas preditivas com algoritmos de machine learning, de deep learning para criar inteligência artificial. Então, tem muito trabalho a ser feito nas empresas que estão atrás de consultorias, estão atrás de projetos específicos e não tem capacidade financeira para contratar um cientista de dados, mas ela quer desenvolver ali um sistema de segmentação de clientes, ela quer criar um chatbot ali com o chat GPT lá, ela quer criar essa automação no site dela. Então, tudo isso você vai aprender a fazer aqui comigo. Tamo junto, então esse é um dos grandes benefícios de estar aqui, né, durante essa semana aqui de aquecimento e mais a semana que vem com treinamento gratuito, porque lá eu vou te mostrar o roadmap completo. Não só vou te mostrar aqui aqueles passos estratégicos que você precisa dar, mas a gente vai para o técnico operacional também, vamos ter mão na massa, vamos ter case. Então, assim, vai ser uma parada surreal para você já despertar aí nesse mundo da ciência de dados. Ainda que você não seja da área de tecnologia da informação, inclusive o tema de hoje é preciso ser formado em TI para ser cientista de dados, Eduardo? Vou responder isso aqui nesse nosso bate-papo de hoje, mas ainda que você saiba programação, ainda que você não seja formado em matemática e estatística, cara, tamo junto. Existem N administradores, contadores, economistas que também, assim como eu sou economista, trabalham com ciência de dados, como cientistas de dados. Tamo junto, beleza? Então, é para esse mundo que eu quero te convidar a partir de agora. A minha motivação de compartilhar essa parada, ela começou há alguns anos, né? Então, eu estou aqui formando cientistas de dados há pelo menos 3 anos, quando eu comecei essa parada aqui em 2020, e o meu grande objetivo, ele era tirar ali do ambiente institucional do Banco do Brasil, onde eu estava, e trazer esse conhecimento aqui para outras pessoas, né? Eu faço essa parada aqui com maior carinho, maior motivação, porque eu acredito que assim como a minha vida foi transformada pela ciência de dados, a sua também pode ser. De verdade. O meu grande objetivo é transformar a sua vida profissional, principalmente se você estiver em transição,
Por quê? Porque eu tenho compaixão com quem está em transição, porque eu também já tive em transição de carreira. Eu sei o tanto que é dolorido, eu sei o tanto que é complicado, eu sei o tanto que deixa a gente com a sensação de insegurança, é ou não é? Cara, é muito complicado. E, cara, tenha a minha compaixão aí. Eu quero estar aqui do seu lado para você saber que você não vai passar por essa parada sozinho, tá bom? Inclusive, eu posso dizer que o fato de eu estar ao seu lado já pode te dar aquela guinada para você saber para onde você vai. E é para isso que eu tô aqui. Tamo junto, beleza? Eu fiz isso porque faço isso, porque quando eu precisei, eu não tive exatamente esse tipo de apoio. E por não ter esse tipo de apoio lá atrás, eu faço isso hoje como uma motivação para eu estar aqui compartilhando essa parada. Adoro ciência de dados, adoro inteligência artificial, adoro criar essas coisas que estão aí transformando as empresas. Só que não é só isso. Eu adoro criar e ensinar e compartilhar e mostrar a aplicação prática, saca? Não é simplesmente para ir lá e fazer um código e fazer Cara, nada. Eu gosto de compartilhar essa parada. Por quê? Porque isso aqui é muito massa. Isso transforma o resultado de empresas. Isso transforma a vida de profissionais que muitas vezes estavam insatisfeitos onde elas estão. Tá bom? Seja insatisfeito salarialmente, né? Salários muito baixos aí, a gente vê pessoas com nível superior ganhando 4, 5 mil reais, e a galera tá entrando na ciência de dados ganhando o dobro disso, 8 mil reais, né? E assim, não passou pela mesma coisa que o cara passou, o cara fez uma especialização, um mestrado, às vezes até doutorado, e o outro simplesmente por ter aprendido aqui qual é o roadmap, qual é o passo a passo para trabalhar como cientista de dados, hoje já é e tá lá ganhando seus 8 mil, 8.500 reais, 9 mil, 12 mil. Você entende? Então, assim, meu grande objetivo é espalhar essa prosperidade aí para você. Tamo junto, cara. Beleza? Uma outra coisa que é muito fera é a liberdade. A liberdade que a ciência de dados proporciona é uma liberdade que saca quando a gente, o primeiro, é instituído o trabalho em home office para nossa carreira. Instituído. Por quê? Porque as empresas sabem que a gente só precisa de uma boa conexão e um notebook para fazer o nosso trabalho. Hoje em dia eu trabalho com empresas que estão aí, espalhadas no Brasil inteiro, quiçá no mundo, do meu laptop, de onde eu estiver. Ou eu tô ali no parquinho com meus moleques, ou eu tô aqui no meu escritório em casa, ou eu tô no meu escritório lá em cima. Cara, eu tô em vários lugares, né? E esse é um dos grandes benefícios. Eu tô na praia, eu levo meu notebook. Não que eu leve pra praia, areia, aquela coisa e tal, mas tô viajando, eu levo essa parada. Por quê? Porque para mim, a gente não tem fronteiras mais. Fora que a gente não precisa ficar pegando ônibus, trem, metrô, perdendo 3 horas por dia de trânsito, saca? Você poder ficar perto da sua família, almoçar, jantar, ver os moleques, saca? Ver os filhos, cara, você vê esses moleques crescer, eu dou muito valor nisso. Se você também dá valor nisso, te convido a conhecer aqui essa carreira, porque é realmente talvez aquilo que você esteja precisando. E eu tô aqui para te ajudar nessa parada. Tamo junto? Tudo bem? Beleza, vamos falar então sobre esse tema de hoje aqui, que ele é um tema muito cabuloso, né? Porque você pensa assim, né? O que é a ciência de dados, Eduardo? Você já me falou algumas vezes que a ciência de dados é nada mais, nada menos do que a gente trazer o volume de dados existente em uma empresa e peneirá-los, minerá-los, conhecê-los por meio de algoritmos para que a gente possa encontrar o tesouro e a empresa tomar decisões assertivas com ele. Então, olha só, se eu vou minerar ali, eu preciso aprender a trabalhar esses dados. Se eu estou falando de dados, eu estou falando eu preciso conhecer dados, bancos de dados, eu preciso conhecer programação, eu preciso conhecer tudo, algoritmos. Cara, Eduardo, beleza. Isso eu já sei. Você está me falando o que é a ciência de dados. Agora, será que para fazer tudo isso eu não preciso fazer uma graduação em tecnologia? Será que eu não preciso fazer uma especialização ali em estatística, né? Será que eu não tenho que ter um MBA em business para aprender o business dessa parada, Eduardo? E a verdade é que não necessariamente. Vamos falar muito sobre isso aqui hoje, tá bom? Por quê? Porque o cientista de dados, ele é o profissional que vai estar ali em contato com os dados da empresa. Então, sim, ele vai precisar de habilidades técnicas, muitas habilidades técnicas, para ser sincero. Porém, habilidades que são aprendidas, habilidades que são aplicadas e não simplesmente pegar uma coletânea de conteúdo, colocar para dentro do seu ser
e depois mandar imprimir o PDF para você colocar na parede. É bem diferente, bem diferente. É o conhecimento que você vai estrategicamente aprender o que é necessário para que você possa sacar o business da empresa, aplicar a ciência de dados, resolver o problema dela, e aí sim você vai ser valorizado, você vai ter um bom salário, você vai escolher empresas para trabalhar, porque as empresas estão correndo atrás de você nesse exato momento. Tá bom para você? Então, ó, esse é o ambiente que a ciência de dados e o cientista de dados está nesse mundo hoje. Quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda está naquele status de país de terceiro mundo. Quando a gente olha a maturidade ali dos profissionais da área de dados, né, principalmente os cientistas de dados, na Europa, a gente já vê que as empresas já têm plena consciência e convicção da necessidade desse profissional. Aqui no Brasil, só as espertas. Só as espertas. Porque a maioria ainda está tomando decisão com regra de 3, baseada simplesmente num dashboard, tomando decisão, olhando simplesmente a estatística das coisas que aconteceram, saca? É tipo assim, ah, beleza, deu errado, olha para trás para ver o que deu errado, olhou, beleza. Ah, continua a mesma coisa. Ah, aí só olha para trás. Não tem a iniciativa de saber que precisa fazer um trabalho preditivo. E que, inclusive, é isso que diferencia as empresas maduras das empresas que vão passar por dificuldades, porque hoje nós vivemos na era dos dados. As empresas mais que nunca produzem muitos dados, muitos dados. Cada vez mais é comum a gente ouvir dentro das empresas aí, e cara, a gente precisa ir para cloud, porque cloud a gente consegue aumentar ali a nossa infraestrutura de dados, né? A gente consegue organizar ali a empresa de uma forma melhor. As empresas não estão mais investindo ali naqueles data centers, aqueles prédios lá onde fica só a galera lá cabeando aqueles RJ45, não. Então, as empresas perceberam que tem um volume de dados tão grande que se ela for armazenar tudo, ela tem que migrar e virar uma empresa de tecnologia. Ela é esperta, ela sacou, ela falou, opa, peraí, eu tenho profissionais que vão cuidar dessa infraestrutura e agora eu preciso do profissional que vai analisar essa parada toda. Por quê? Porque é muito dado. Quem é esse profissional, meu caro? É você, cientista de dados, tá ligado? Então, assim, esse é o ambiente que a gente tá. E aí, para te contextualizar assim de uma forma um pouco mais ampla, a gente sabe que o tema de hoje é: eu preciso ser formado em TI para ser cientista de dados, né? Assim, essa é a nossa pergunta. Precisa, Eduardo? A gente já sabe que não, mas eu vou te falar com mais profundidade. Primeiro, né? O que é ser formado em TI? A gente sabe que tem muitas áreas na tecnologia. Né? A gente tem aquela área que a gente chama de back-end, a galera que cuida ali do servidor para colocar ali a empresa no ar, né? O cara que cuida das aplicações, do sistema operacional, é o cara que cuida ali da parte que a gente chama do back-end. E aí depois a gente tem a cara da empresa, que é o site da empresa, o e-commerce da empresa, onde acontece ali a negociação online. E aí a gente está falando do front-end, né? Essa parte do front-end. E aí tem o cara que cuida da parte da análise de dados, de conhecer ali a estratégia da empresa por meio dos dados, de utilizar as informações dos bancos de dados para extrair as informações que são necessárias ali para acompanhar alguns indicadores. Então, assim, são várias áreas que representam a tecnologia dentro da empresa. Tudo bem? Só que isso é a TI. A gente está falando da TI de uma forma bem genérica, tá? Quem for da área de TI, me perdoa a simplicidade, mas eu tenho que tentar explicar a TI de uma forma mais simplória possível, beleza? Aqui eu estou falando para um público mais amplo. É a galera que realmente percebe a oportunidade que tem de trabalhar como cientista de dados, mesmo sem ser da área de tecnologia. O cara que já é da área de tecnologia, eu não preciso nem explicar. Ele já está escutando isso há algum tempo. Ele trabalha só com SQL e ele sabe que a inteligência artificial está tomando conta de tudo, que inclusive as próprias aplicações dos bancos de dados que existiam antigamente estão implementando soluções de IA. Não à toa, porque o trabalho desenvolvido com a inteligência artificial, ele vem exatamente para fazer as empresas ganhar produtividade.
E se a empresa vai ganhar produtividade, o cara que já é de TI, ele é um administrador de banco de dados, ele é um analista de sistemas, né? Ele é um engenheiro de requisitos, ele está vendo essa coisa acontecer, então ele não precisa compreender exatamente a importância da ciência de dados. Ele já sabe que a ciência de dados é uma porta para ele ter uma estabilidade profissional. Porque ele sabe que é uma área onde, durante um bom tempo, as empresas ainda vão estar ali, ó, investindo bastante, e é um cargo que tem uma certa estabilidade. E a estabilidade é de saber que ele é um cara necessário dentro da empresa. Ele não é que nem um desenvolvedor de site que, pô, a empresa está em contenção, ele, beleza, diminui a quantidade de pessoas lá e tá valendo. Por quê? Porque desenvolvedor de site hoje tem muitos, né? Muitos desenvolvedores de site. O cara que desenha ali um front-end bacana. O cara que programa, faz simplesmente a programação pela programação. Muitas ferramentas de inteligência artificial vão substituir até mesmo esses. Ontem a gente falava muito sobre qual é a área de dados que mais se beneficia com a inteligência artificial. E eu explicava exatamente defendendo a ciência de dados. Por quê? Porque eu olho, por exemplo, para o engenheiro de dados e vejo muita coisa sendo automatizada. Eu olho para o analista de dados e vejo praticamente o serviço dele sendo engolido pelo cientista de dados, porque o cientista de dados precisa passar ali pelo caminho da análise de dados para trabalhar com algoritmos, com inteligência artificial. Então, entre escolher um cara que sabe trabalhar com IA, desenvolver modelos preditivos, com machine learning, com deep learning, e o cara que sabe fazer um dashboard no Power BI, quem que você acha que a empresa vai ficar? O cara que sabe isso tudo ou o cara que sabe só isso aqui? E, cara, eu não falo isso para assustar, vocês me conhecem, eu nem gosto de falar do copo meio vazio, mas é uma realidade que a gente está enfrentando. E a gente precisa ser muito claro com relação a essas realidades. E eu quero preparar você exatamente por acreditar muito que essa pode ser uma grande saída para você. Trabalhar numa área onde o cara tem uma importância estratégica dentro da empresa, por quê? Porque ele está ombro a ombro, pensando estrategicamente como que ele pode trazer informações para ajudar a empresa a aumentar seus lucros, a encontrar novos clientes, a desenvolver sistemas de recomendação de produto, recomendação de clientes, e por aí vai. Então, ó, o cientista de dados é o cara que tem a mente focada ali em resolver o problema das empresas, e é claro, para isso, ele se utiliza de um conhecimento aplicado em programação, em estatística e por aí vai. Beleza, deu para compreender mais ou menos? Então, olha só, esse é o espectro da nossa tecnologia da informação. Quando eu olho para a tecnologia e olho para a ciência de dados, ela está ali utilizando a tecnologia da informação para ganhar velocidade, para ganhar escala na sua ajuda às empresas. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema de recomendação de produtos para um e-commerce e eu preciso utilizar a programação, a programação vem como um ferramental para me ajudar a desenvolver esse sistema de recomendação para resolver um problema. Você percebe que tem um problema no fundo, tem um fim, e aí eu uso um meio, e esse meio hoje ele é factível de ser usado, que é a programação. Entende que eu estou focando no final, eu estou focando no problema para ajudar a empresa a resolver o problema? E eu estou olhando para você de forma estrutural e mostrando para você que, ganhando esse tipo de habilidade, você vai ser ainda necessário para a empresa, você não vai ser dispensável, você tem um trabalho estratégico. Compreende qual é a pegada que eu estou tentando trazer para você? Então, pensando nisso, quando você olha para a ciência de dados e olha para a tecnologia, a ciência de dados ela está num campo maior do que a própria tecnologia, porque ela está utilizando de outras ferramentas além da tecnologia para resolver os problemas da empresa. Consegue perceber? Então, é disso que a gente fala quando a gente diferencia uma área de tecnologia da ciência de dados. Por isso que a ciência de dados ela não está dentro, ela não é um campo da tecnologia da informação. Ela é um mix de campos que se aproveitam entre outras áreas da tecnologia e da matemática. Tamo junto? Claríssimo? Passamos a régua? Ótimo. E aí, o que acontece, né? Aí vem o tema do nosso bate-papo, né? Eduardo, beleza. Eu não tenho formação em TI.
que acontece, velho? Por quê? Porque eu não tenho que aprender essa parada toda? Eu não tenho que aprender a programar? Eu não tenho que aprender a relacionar os bancos de dados aí para buscar os dados, que é um insumo do meu trabalho? Eu não tenho que saber analisar esses dados aí por meio de estatística, né? Fazer teste de hipótese, aquela parada toda aí? E sim, a verdade é que sim, você vai precisar fazer tudo isso aqui. Agora, a diferença entre você ser um engenheiro da computação, ser um analista de sistemas e ser um estatístico, ser um matemático e ser uma pessoa que vai utilizar a computação e a estatística para resolver o problema das empresas com a ciência de dados, são duas coisas distintas. Para e pensa. Para eu ser um cientista de dados, eu não preciso ser um engenheiro da computação. Eu não preciso ser um analista de sistemas. Eu não preciso ser um estatístico. Eu preciso me utilizar dessas coisas para compreender como que eu posso usá-las para resolver o problema da empresa, para criar um sistema de recomendação, para criar um chatbot com inteligência artificial, para criar um dashboard que tem ali uma inteligência com um aprendizado de máquina. Você percebe? Por isso que, para ser cientista de dados, as empresas não olham especificamente se você tem graduação em ciência de dados, inclusive, é uma outra dúvida que as pessoas geralmente têm, né? A galera pensa que, nossa, para eu ser cientista de dados, para eu ser médico, eu preciso do diploma de medicina. Logo, para ser cientista de dados, eu preciso de diploma de ciência de dados. E, cara, a gente vê que o diploma de ciência de dados, ele é uma coisa tão nova, e que ele segue a mesma metodologia que as escolas seguem para te ensinar aí a importância das briófitas. Não estou dizendo que isso é ruim, mas no seu caso específico, será que estudar briófita é importante? Pois é, a faculdade não está nem aí. Ela precisa cumprir as 360 horas lá para ganhar o aval do governo, para ser o MBA, o governo que eu falo, do MEC, para ter um MBA valorizado lá, autorizado, chancelado, e para isso tem que colocar muita coisa lá dentro. Não que não seja necessário, né? Tem muita coisa lá dentro que é importante, mas tem muita coisa que talvez você nunca vá usar na vida. Do mesmo jeito que talvez hoje você não precise olhar na tabela periódica para entender o que significa o tungstênio. Tá ligado? Então, assim, por isso que a empresa, quando está contratando um cientista de dados, ele está conversando com o cientista de dados para entender o que ele sabe. E por isso montar um portfólio é talvez a estratégia mais inteligente do que ficar pensando em correr atrás de diploma. Você entende a diferença? Né? E hoje eu vou trazer muito, né? Coloco minha cara a tapa aqui para dizer isso, por quê? Porque eu seleciono cientistas de dados desse jeito. Eu, como empresa, seleciono. Eu, quando estava dentro de outras empresas também, eu não estava olhando para o diploma, eu olhava para o que o cara sabia fazer para me ajudar no projeto que eu ia tocar. E assim o é. Todos os meus alunos que participam de um processo seletivo, antes do processo eu converso e treino eles para que eles possam saber exatamente onde eles podem se aproveitar ali e conseguir mostrar para o entrevistador o seu valor, ao invés de dar valor em coisas que realmente não é o que as empresas querem. É para isso que eu estou aqui. De verdade. É para isso que eu estou aqui. Para abrir sua cabeça, para que você entenda essa parada. Beleza? Vivemos uma geração diferente. A geração do meu filhote, eu tenho um filho de 13 anos, né? O Marcão. Tem mais dois, o Luca de 5 e o Noah de 2. Cara, a geração do Marcos, a geração Z aí, cara, é muito louca. A galera já entende algumas coisas assim que de forma muito rápida e ligeira. E a gente vê que essa galera que está chegando, eles têm uma consciência muito diferente de quem é como nós, assim, 40 mais, 50 mais. Porque eles sabem que eles têm uma autonomia, eles sabem que eles têm capacidade. Então esses moleques eles estão chegando devorando o mundo. Por quê? Porque eles sabem que se eles fizerem o que é necessário, eles vão conseguir. Já quem é 40 mais, 50 mais que nem eu, cara, a gente já passou por muita coisa, a gente já passou por troca de moeda. Tu lembra quando trocou do real do Cruzeiro pro real? Não sei se você lembra, eu tinha 12 aninhos, 13 aninhos, vai. Mas eu lembro dessa parada, que foi um negócio muito louco. Eu lembro quando o real valia $1,
De repente eu vi o real valer R$2, e aí de repente não dava mais para viajar para os Estados Unidos ali. Eu lembro que tinha um sonho de ir para fora, de repente do nada acabou esse sonho, porque hoje a gente olha, o dólar é 5 conto, e acabar que muita gente sofreu ali na mesma geração que eu, as coisas mudaram de forma muito rápida. Uma outra coisa que é bem interessante é que na minha época, a gente sabia que a faculdade ela era a chancela, e hoje ainda é. Não diga para os seus filhos que não é. Façam-o estudar. Mas façam estudar com estratégia. Com estratégia. Uma coisa que é bem interessante. Qual que você escolhe? Ter um conhecimento para entrar no mercado e ganhar acima de R$8.000, ou entrar numa faculdade, aprender uma porrada de coisa, depois que você aprender essa porrada de coisa, você ganha um diploma, e aí depois você, mesmo assim, não está apto. Porque você tem que mostrar o que você sabe fazer. A única coisa que você ganhou foi o diploma. A nossa geração ela ainda tinha muito disso. Esses moleques já são mais safos, mas a nossa geração ainda tem essa parada. E eu preciso trazer essa parada à tona. Porque quando a gente vê a quantidade de profissionais que caem no mercado, né, hoje em dia se balança uma árvore é mais fácil. Cair um PhD, cair uma galera do direito, um advogado, um médico. Antigamente isso tudo era muito escasso. Hoje em dia tem muito. Então você precisa se diferenciar com o que você tem. Não adianta só a formação. A gente aqui na ciência de dados, na hora de filtrar, a gente ainda pede o ensino superior, né? A gente fala lá, ó, que tem ensino superior na área de exatas, tecnologia ou afins. Ou seja, todas as outras, né? Porque a gente só quer que a pessoa tenha ensino superior. É uma forma de limar, do mesmo jeito que o concurso público, também ele lima exatamente pelas categorias. Nível médio, 500 milhões de pessoas. Nível superior, 10 milhões de pessoas. Então, beleza, nível superior. Você entende? Então, é uma forma de você trazer quem já tem ali um nível diferenciado. Só que na hora do vamos ver, e aí eu não estou falando de concurso, não estou falando de empresa pública, eu estou falando de, na hora do vamos ver, que é saber se a pessoa vai ter perfil para me ajudar aqui na minha empresa, eu quero saber que o cara sabe. Se o cara estudou na USP ou em Harvard, para mim, ele vai me ajudar? Vai. Então, opa, beleza. Consegue compreender? É para isso que eu quero trazer você aqui, para um mundo diferente, para um mundo onde há possibilidade de trabalhar como cientista de dados, independente se você é formado ou não em tecnologia. Eu converso muito com os meus alunos e aí eu lembro de muitos desses alunos, né? Eu converso muito com o Renan, né? Que ele é matemático. Eu converso com a Carlinha, que também é matemática. Todos cientistas de dados, beleza? O Dan é físico e engenheiro. Eu converso com a Clarice, que ela é administradora. Eu sou economista. E assim, cara, eu poderia te dar dúzias de exemplos de pessoas que não são da área de tecnologia e são cientistas de dados. Consegue compreender? Aí, beleza. Aí, onde que eu vejo, né? Aí, essa percepção do Eduardo. Onde que eu vejo que as pessoas que não têm faculdade de TI erram, ou mais erram, na hora de falar assim, quero ser cientista de dados. Eu não sou da área de TI. Aí a pessoa, geralmente, ela pensa assim, cara, eu preciso correr atrás de uma faculdade. E aí, isso pode ser uma grande fragilidade para ela. Por quê? Quanto tempo ela precisa para ela alcançar o diploma? Beleza? O diploma. 2 anos e meio, se fizer um tecnólogo ali, 3. Beleza. Aí ela vai lá, faz sistema de informação, 3 anos para pegar o diploma. Ela sai da faculdade com a habilidade para ser cientista de dados? Não sai, é muito raro, poucas são as faculdades que conseguem fazer isso com os alunos. E aí, o que acontece? Beleza, tem um diploma, só que aí, só agora que ela vai se preparar de verdade para aprender o que precisa aprender para entrar na empresa. Por quê? Mesmo com diploma, chega lá na entrevista, no bate-papo, aí o aluno, que nem eu recebi esses dias, o aluno falando, cara, eu fui aprender a trabalhar com o Python lá no 6º semestre. Eu falei, mentira, não é possível. É sério, eu não sabia nem o que era notebook. Eu falei, caraca, velho. É assim que a gente vê muitas faculdades. E, cara, eu falo isso e eu recebo muito convite das próprias faculdades, não só para dar aulas nela, mas para estar lá, para palestrar, para compartilhar conhecimento, porque elas sabem que isso é real. Isso não é pessoal, beleza, galera? Eu não estou aqui batendo em faculdade, e não é pessoal.
É porque a gente olha para uma estrutura, é uma conjuntura. Eu estou batendo no método de ensino do nosso país, né? Que é a forma pela qual a gente está tentando moldar um profissional, né? Tentando moldar, não que isso não tenha sido importante. A organização é que traz a prosperidade, né? A organização da ROI, como falam a galera do marketing, né? Mas, cara, chega num ponto em que tem que haver inovação, porque a inovação gera criatividade, a criatividade ela gera resultado, e o resultado é que faz o país crescer, os salários aumentarem, aumenta o gasto. Se aumenta o gasto, as empresas prosperam. E aí as empresas, elas pagam mais imposto, a pessoa física paga mais imposto e o país cresce. Entende? E no jeito que está o ensino hoje, o nosso ensino superior, o que a gente não vê é isso. A gente vê uma instituição engessada, uma instituição que não incentiva a criatividade, uma instituição que não visa os projetos práticos. Talvez o projeto prático é um trabalhinho lá uma vez por semestre, né? A prova é o case prático, e, cara, é com prova que a gente avalia realmente se a gente sabe fazer alguma coisa? Tenho minhas dúvidas. Entende? Então, assim, é o sistema que ele... Mas não é por isso que você vai ficar parado, sabendo que o sistema tem essas deficiências, tá ligado? Então, cara, por isso que eu trago para você uma forma diferente de aprender essa parada e para surfar essa oportunidade que é ter essa quantidade de vagas aí para você. Por quê? Porque estão precisando é de você, CD Pro, é do cara que sabe resolver a parada na prática. Tá ligado? Então, ótimo. Eduardo, então me fala por onde começar para eu me tornar um cientista de dados se eu não tenho faculdade em TI. Primeiro, você já sabe, não precisa ter faculdade em TI. Muito do seu background, talvez ele já vai ser aproveitado. Ó, se você é um matemático, cara, a gente vai lidar com estatística lá dentro, vai ser importante para analisar os dados. Se você é físico, você já tem a cabeça aí do cara de forma, a cabeça lógica, isso é importante também. Eduardo, sou da área de humanas, sou contador, administrador, sou economista. Ótimo, sabe por quê? Porque você sabe resolver problema. E a empresa, ela tá louca, cheia de problema para resolver. E você vai não só resolver o problema dela, mas vai utilizar a ciência de dados com a matemática e a programação para resolver esse problema de uma forma muito mais sofisticada. Entende, administrador? Entende, economista, contador? Essa é a realidade. E é claro, você vai precisar aprender ali um instrumental, você vai precisar aprender ali parte técnica, obviamente. Sei que você é maduro o suficiente para saber que você vai precisar dessa parada. Mas eu não posso deixar que digam para você que porque você não tem informação em TI, você não consegue ser cientista de dados. Porque você não sabe programar, você não vai conseguir ser cientista de dados. Porque você nunca programou na vida. Não. Tem um passo a passo. Tem o que você precisa aprender para entrar na empresa e para ajudar ela. Tamo junto, beleza? Bem, uma coisa que é bem interessante é assim, ó, perguntas que eu recebo, né, e que eu adoro responder, né? Será que as empresas realmente valorizam profissionais, cientistas de dados, que não têm formação em TI? E aí eu trago o caso do meu amigo Sergião. Meu amigo Sergião, eu até falei sobre ele esses dias aqui, que ele é um profissional ali, gestor praticamente. E por ter a cabeça de gestor, ele hoje se destaca num cargo de liderança, né, da empresa, né, no auge ali dos seus 50 anos, por saber utilizar as habilidades dele de administrador, né, de gestor, para liderar uma equipe de ciência de dados para revolucionar as empresas. E quando eu falo revolucionar, lembra daqueles 3 pilares? Toda empresa precisa aumentar a renda, diminuir custo, aumentar faturamento, diminuir custo e aumentar a sua base de clientes para ela crescer e escalar. E quando o cientista de dados tem a cabeça madura o suficiente para compreender que ele vai utilizar esse conhecimento para resolver o problema da empresa, independente se ele é programador, se ele é estatístico, as coisas se transformam. Ele lidera uma equipe, e essa equipe tem outros cientistas de dados,
e eles conseguiram fazer essa parada toda. Eu converso com o Renan, e aí o Renan é um aluno do CD Pro também, e o Renan fala assim, Eduardo, a gente estava lá no encontro semestral lá da empresa, e aí nesse encontro semestral a gente traz números, né? E aí eu fui chamado para dar uma palestra lá para trazer os números das nossas aplicações lá, né? E ele trabalha exatamente com a ciência de dados voltada para otimizar os processos, né? Os processos lá da indústria de energia dele, onde ele trabalha. De mineração, perdão. E aí, ele trouxe alguns exemplos para mim, falando assim, cara, com uma aplicação dessa aqui que a gente desenvolveu de otimização, foram centenas de milhares de reais economizados. Tem noção do que é isso? Centenas de milhares de reais mensais economizados ali. O cara olha para os funcionários dele, para o cientista de dados e fala, cara, eu paguei essa folha aqui pro resto da vida. Entende por que esse cara é importante? Então, esses são só 2 exemplos para mostrar. O Renan é matemático. Serjão lá, administrador. A Carlinha também, matemático. Eu sou economista. Então, definitivamente, o que importa é o resultado que você vai trazer. Não é se você é um profissional que tem ou não tem formação de TI. Combinado? Beleza? Viramos essa chave aí, tá bom? Ótimo, Eduardo. E como que eu compito? Como que eu posso competir com a galera que já é de tecnologia? Do mesmo jeito que você competiria se o cara não fosse de tecnologia. Você tem que mostrar o seu resultado. Só que você tem que aproveitar os seus pontos fortes. Né, pô, você é um matemático, cara, para você é muito intuitivo a estatística. Ah, você é engenheiro da computação? Cara, para você é muito instintivo a programação. Então você tem que otimizar os seus pontos fortes. Você sabia que na mentoria lá no CD Pro, o que eu faço com a galera, né? É a mentoria, né? A gente vai falar mais sobre ela mais à frente. Como é que é assim? A mentoria, tem uma etapa muito importante que é o que eu chamo de nivelamento. Então, eu converso no 1 a 1, do jeito que a gente tá batendo papo aqui agora, eu converso no 1 a 1 com cada um deles, de forma onde eu faço ali passo um raio laser ali, um raio X, né? Um raio laser, né? Eu vou partir no meio, zoom, passo um raio-x, né, para pegar todas as características dele. E aí eu consigo sacar os pontos fortes, eu consigo sacar onde que está ali a diferenciação dele, eu consigo ver onde que é o caminho mais certo para ele, e aí eu vou e entrego para ele um direcionamento, e esse direcionamento eu carinhosamente chamo de SNA, que é o Sistema de Navegação Ativa, onde eu otimizo a jornada dele até ele ser cientista de dados, porque eu estou considerando todos os aspectos ali da jornada profissional dele, que a maioria joga fora. Fala, não, meu amigo, ciência de dados é outra coisa, chega aqui, bora aprender isso aqui. E nem considera se o cara já viu ou não programação, se o cara já viu ou não a estatística. Cara, não considera. Então, olha só, o cara às vezes está acostumado lá, não está acostumado com business, com resolver problema, está acostumado com a programação. Então, sim, do mesmo jeito que o cara da tecnologia pode ter problema, o cara que já tem formação em tecnologia vai ter que fazer algumas coisas que você também vai ter que fazer. Então, não há esse tipo de concorrência, saca? Há pontos positivos que a gente deve levar em consideração. Olhe exatamente para esse copo meio cheio. Tamo junto? Beleza? Essa é a melhor das estratégias. Tá bom? Cara, hoje a gente viu coisa pra caramba. Hoje você já viu aqui o que é TI. Hoje você viu quem são os profissionais de TI. Hoje a gente falou lá dos back-end, dos front-end. E você viu que não precisa ser da área de TI para ser cientista de dados. A gente viu os principais erros de quem não é da área de tecnologia. A gente viu o caminho para você se tornar um cientista de dados sem ser da área de TI. A diferença entre o cara que é formado em TI e um cara que é formado em ciência de dados. A gente viu coisa pra caramba. Beleza? Ó, se você ainda não está inscrito no treinamento da área de cientista de dados, sua chance é agora. É só se você quiser saber como ganhar acima de R$8.000 como cientista de dados. Aí você vai lá e se inscreve no link na bio do Insta e no banner do YouTube. Tudo bem? Tamo junto? Um beijo, um abraço, uma honra. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.